Bom dia, meus irmãos, alegria de celebrarmos esse quarto domingo do tempo da Páscoa aqui a partir de Óbidos. Cristo ressuscitou verdadeiramente e certamente é isso a mensagem que cada discípulo missionário deve levar no mundo inteiro. Jesus Cristo morreu por nós, mas também ressuscitou por nós para que tenhamos a vida e a vida em plenitude. O número 167 do nosso livro de vida fala justamente agora do grande capítulo sobre a formação da vontade e o crescimento das virtudes. Em todos os nossos atos de fé, de caridade e de esperança, há uma escolha, uma decisão pessoal a tomar. Para isso, a faculdade da nossa vontade deve funcionar bem. Caso contrário, não poderemos aproveitar da força e da graça de Deus. Entre as três faculdades naturais que o Senhor nos deu, inteligência, vontade e memória, a inteligência é a do conhecimento e a vontade é a da ação. Minha inteligência, iluminada pela Palavra de Deus e o Espírito Santo, me mostra o que é valioso, belo, bom, em correspondência com a vontade de Deus. Posso então decidir o que a minha vontade vai fazer. Esta coordenação entre inteligência, memória, que me lembra o que o Senhor já me disse, e a vontade, fundam a minha liberdade. No Dicionário da Espiritualidade, nos nossos dias consideramos a liberdade em si mesma como um valor inalienável da pessoa humana, mas com efeito, não há liberdade autêntica senão pelo exercício de um espírito que, por ser plenamente responsável, deve assumir a pessoa na sua totalidade, nas circunstâncias na qual ela se encontra. Então, tão bonito esse número que fala entre coordenarmos a inteligência, a memória e a vontade. A inteligência vai nos mostrar qual é a vontade do Senhor. A memória vai nos lembrar aquilo que o Senhor já nos disse. E a vontade vai justamente decidir fazer aquilo que a inteligência nos mostra. Quantas vezes você até sabe o que Deus lhe pede, mas ou se esquece, ou então sabe, lembra, mas não faz. Hoje, o Senhor vai nos lembrar que devemos formar a nossa vontade e crescer nas virtudes, para que façamos aquilo que nos torna mais livres, isto é, cumprir a vontade de Deus, que através da nossa inteligência e da nossa memória nos é revelada e também nos é relembrada. Atos 13, 14, 43 a 52, eles, porém, penetrando além da Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. Lá, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiam a Paulo e a Barnabé. E estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos de que perseverassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a voz primeiro fosse dirigida à palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos desta vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Assim, pois, nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor se difundia por todas as regiões, mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, a moverem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos da alegria e do Espírito Santo. É muito impressionante perceber que não há anúncio da palavra de Deus sem perseguições. Não há anúncio autêntico da palavra de Deus sem, por um lado, almas rendidas à palavra de Deus, almas que de sábado em sábado
porque sabemos que o sábado era esse tempo da escuta do Senhor, depois de celebrar o Shabat, que entrava-se na sexta-feira, era todo esse tempo consagrado à escuta da palavra. Então, na sinagoga, os judeus se reuniam de sábado, então de sábado em sábado o povo ia se rendendo à palavra de Deus, se multiplicava o número daqueles que escutavam a palavra de Deus, mas também cresce aqueles que se opõem à palavra. E os discípulos, eles se enchem de alegria, e os apóstolos, quando são expulsos de um lugar, eles simplesmente percebem que o Espírito Santo se serve também disso para enviá-los num outro lugar. Salmo 99, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. Sabei que só Ele é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre, e a sua verdade de geração em geração. Com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. Um missionário, um discípulo, deve ser aquele que vive essa vida contemplativa e essa vida missionária. Contemplativa porque vai a Ele na adoração, nos sacramentos, na oração pessoal, no rosário, na Lectio Divina, vai a Ele com gritos de alegria, e depois na missão vai espalhar essa alegria indo até ao povo de Deus, até aqueles que mais precisam. Apocalipse 7, 9, 14 a 17, depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Ele então me explicou, estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-os dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até às fontes da água da vida. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Que bonito a vida dos missionários traduzida assim. Aqueles que estão de pé diante do Cordeiro e que são trajados com vestes brancas, porque vêm da grande tribulação, lavando as suas vestes e alvejando-as com o sangue do Cordeiro. Sim, aqueles que o Apocalipse vai chamar como os virgens, porque eles fazem aquilo que Deus quer, seguindo o Cordeiro, onde quer que ele vá, são esses que vão ser os primeiros a servi-lo dia e noite diante do templo e também a terem as suas lágrimas enxugadas. A evangelização tem sofrimentos associados. Quando nós fundamos uma casa, e aqui em Óbidos é o primeiro domingo que nós celebramos juntos com a comunidade, mas nós sabemos, não temos nenhuma ilusão que haverá perseguições, sofrimentos, dores, mas a nossa alegria, a nossa força é que somos constituídos para ser essa comunidade orante, adoradora, que tem as suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro e que noite e dia vai proclamar a sua santidade, vai proclamar a sua glória, vai consolar o coração de Jesus. João 10, 27 a 30, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Se houvesse um lema para uma missão, é esta: eu e o Pai somos um. O missionário é aquele que, na união com Deus, se deixa conduzir lá onde Deus quer para ensinar ao povo que eu e o Pai somos um, que cada um de nós é chamado a viver isso. Essa união com a Trindade, essa união com o coração de Deus é uma beatitude para ser vivida já nessa terra e todos nós podemos vivê-la. São Gregório Magno, no século VI, vai nos dizer assim: procuremos, irmãos, alcançar estas pastagens onde nos alegraremos na companhia dos cidadãos do céu,
Que a própria alegria dos bem-aventurados nos estimule. Corações ao alto, meus irmãos. Que a nossa fé se afervore nas verdades em que acreditamos. Inflame-se o nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria desta solenidade interior. Se alguém, com efeito, pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo nenhum no caminho que o faça desistir de chegar onde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquece de continuar a sua viagem até o fim. Que Deus nos dê essa disposição, essa determinação determinada de ir até o fim, isto é, até a união com o coração de Jesus.